Então, bora lá iniciar o módulo 3. Olha que legal, o curso está avançando. Módulo 1 foi aquele módulo de conhecimento da profissão. Módulo 2, o conhecimento das áreas de atuação do dentista, do ASB. E agora a gente inicia a nossa caminhada. Boa noite para você, Joyce. Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. E agora a gente começa a estudar a anatomia e a fisiologia, tá bom? Anatomia e fisiologia. Estou muito feliz de poder iniciar a discussão desse assunto com vocês. Espero que vocês gostem. Essas aulas foram preparadas com muito carinho, com muita dedicação. Modéstia à parte, elas estão muito boas. E eu espero que vocês gostem, espero que vocês possam tirar as dúvidas que vocês tenham, tá joia? Então nós já estamos na aula número 9. Olha como passou rápido, aula número 9. Todas as minhas aulas são numeradas para que você acompanhe, para que você tenha uma sequência lógica aí na sua cabeça. Elas estão todas postadas na plataforma Google Sala de Aula. Elas estão todas postadas em slides na sala do WhatsApp, no grupo de WhatsApp. E quem por acaso perder alguma aula, gostaria de receber de novo os slides da aula, me mande um WhatsApp que eu mando para você sem problema nenhum. Então, o módulo 3, ele é um módulo que nós vamos estudar a anatomia, né, que tem a ver com a forma das estruturas do corpo humano, e a fisiologia, que tem a ver com o funcionamento do corpo humano, principalmente da nossa área de maior interesse, que é a região da cabeça, né? A região onde está a boca, que é exatamente na cabeça. Para começar, nós vamos ter uma aulinha muito gostosa, muito legal, sobre uma introdução à anatomia humana básica. O que é introdução à anatomia humana básica? Poxa vida, né, pessoal? A anatomia do corpo é uma área muito extensa. É claro que vocês estão num curso de formação de auxiliar em saúde bucal. Se fosse um curso de odonto, por exemplo, e eu tenho certeza que dessa querida turma da ABO Santo André, nós sairão muitos dentistas daqui, é claro que você vai ter aulas muito mais avançadas, muito mais que vão se aprofundar muito mais na anatomia. Quem for, por exemplo, aqui estudar medicina, fisioterapia, enfermagem, puxa vida, vocês vão ter aí aulas muito aprofundadas sobre a questão da anatomia. Num curso de ASB, de auxiliar em saúde bucal, o que o ASB tem que saber basicamente em termos de anatomia? Uma visão muito geral do tema. Eu diria que uma visão até bastante superficial, sem muito aprofundamento. Mas, como o nosso curso aqui, ele busca ser um curso diferenciado, eu vou procurar dar algumas coisas até um pouco a mais para vocês, não para tornar o curso mais difícil, não é isso. Exatamente para que você tenha uma formação um pouco melhor, tá joia? Então, nós vamos discutir aqui algumas coisas até, eu diria que além daquilo que você precisa saber. Sobre a anatomia humana básica, nós vamos ter uma visão geral da anatomia humana, tá? E é claro que vocês todos aí são alunos de ensino médio, já terminaram ou estão fazendo ensino médio, vocês têm uma noção das partes do corpo, lá das aulas de ciências, de biologia. O conceito do que é uma célula, isso tudo já foi discutido com vocês aí durante o ensino, a chamada educação básica. E aqui no nosso curso de ASB, a gente vai relembrar algumas coisas. E ainda hoje, a gente inicia o estudo da anatomia da cabeça e do pescoço. Olha que interessante, que é o que interessa pra gente.
Na próxima aula nós vamos estudar anatomia da boca, depois na outra aula anatomia dos dentes. Eu vou ensinar vocês, lembra que aí eu já estou até postando lá no WhatsApp, né? O nome dos dentes, o número dos dentes, tudo aquilo lá. Isso está sendo colocado para vocês e agora nós vamos estudar isso de uma vez mesmo, direitinho. Vamos fazer exercícios, vamos aprender bonitinho tudo isso daí. Então sejam bem-vindos ao tema. Então a gente vai começar falando sobre uma introdução à anatomia humana básica. E quando eu digo uma introdução ao tema, por que uma introdução? Porque nós vamos discutir o básico do básico. Então é só uma introdução. O tema anatomia, pessoal, é algo extremamente complexo. E não é o nosso objetivo aqui estudarmos aí de forma aprofundada a anatomia do corpo, sistema, todo o sistema circulatório, sistema nervoso, sistema linfático, depois toda a parte de inervação, sistema nervoso da cabeça. Nós não vamos chegar a esse nível de aprofundamento. Volto a dizer, nós vamos estudar o básico desse tipo de assunto. Então aqui existe um conceito, né? O conceito de anatomia humana. Então a anatomia humana é uma ciência que estuda a macroscopia do corpo humano, né? Macroscopia, porque existe a microscopia, que seria a histologia, que é o estudo das células e dos tecidos, né? Ou a citologia. Então, quando você estuda a célula, você estuda a microscopia. A anatomia não estuda as células, ela estuda o tecido macro, né? Ele estuda o tecido inteiro. Vocês sabem que o corpo humano ele é formado pelos seus níveis de organização. Então você tem células, você tem tecidos, você tem órgãos, você tem sistemas. A anatomia, ela vai estudar os órgãos e os órgãos e os sistemas. Os tecidos e as células é uma outra área de estudo. No caso das células é a citologia e no caso dos tecidos é a histologia. Quem for fazer faculdade de odonto, enfermagem, medicina, fisioterapia, vai estudar lá na faculdade a citologia, a histologia. A macroscopia, que é o que nós vamos ver aqui, já são os tecidos, já são os órgãos e os sistemas por inteiro. Esse é o nosso objetivo aqui. Seu ensino, né, no caso da anatomia, aborda a teoria e a prática e é de fundamental importância para todos os profissionais da área da saúde e é a base para entender o funcionamento do corpo. Poxa, professor Rogério, eu estou feliz porque eu fazendo o curso de ASB significa que então eu sou um profissional da saúde agora? Então quer dizer que eu sou como se fosse um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, eu atuo na área da saúde, eu sou um profissional da saúde? Sim, você, ao se tornar ASB e começar a exercer a profissão de ASB, você torna-se um profissional da saúde. Olha que notícia legal. E ao ser um profissional da saúde, é fundamental que você estude o funcionamento do corpo. Para estudar o funcionamento do corpo, é necessário estudar a anatomia. É claro, cada nível de atuação de um profissional é um nível. No caso, vocês estão no nível inicial aí da área da saúde, que é o nível de auxiliar. Então, vocês vão estudar o básico da anatomia. Agora, imagina aí um médico, um dentista, tá certo? O cara tá lá no topo da área da saúde. Aí ele vai precisar estudar, obviamente, de uma forma mais aprofundada. Então aqui tem alguma coisa sobre a história da anatomia, né? Olha aqui uma foto muito antiga aí da anatomia. Olha as roupas, né? O cabelo aqui, o chapéu.
né? Olha que beleza. Então, o que dizia lá na antiguidade, né? Então, o estudo... Opa, ficou muito grande. O estudo da anatomia humana começou na antiguidade. Iniciou-se com a prática da dissecção de cadáveres, com o objetivo de estudar a estrutura interna do corpo. Pessoal, não se assuste, viu? Dissecção de cadáveres é isso mesmo que você está pensando. É o corte dos cadáveres, né? Das pessoas mortas. Então, os caras cortavam ali, faziam a dissecção, né? Por camadas, por tecidos, para explorar, para estudar o que existe dentro do corpo humano, a estrutura interna. Com o passar do tempo, aprimoraram os tipos de cortes, métodos de conservação do cadáver e critérios de dissecação. Todo esse processo aconteceu durante séculos e hoje, graças à tecnologia, são utilizados vários métodos de aprendizagem, com o uso de modelos anatômicos artificiais, peças platinadas e outras tecnologias. Em geral, nos cursos de ASB, de TSB, etc., nós não trabalhamos com peças verdadeiras, né? Chamados as peças anatômicas, os cadáveres mesmo. Quem for fazer odonto, medicina, lá você vai ter lá o laboratório de anatomia, aí é tudo gente morta mesmo, tá bom? Não se assuste. Eu lembro até hoje, quando eu entrei a primeira vez num laboratório de anatomia, é um negócio meio... Você no começo se assusta um pouco, né? Você olha assim, vê aquelas peças lá todas preparadas, né? Pedaço de perna, de braço, de tronco, cabeça cortada ao meio. Gente, que legal! Legal, né? Bacana. No YouTube tem uns vídeos lá, depois vocês dão uma olhada sobre isso. Se eu achar alguma coisa, eu mando para vocês. Mas é assustador. Eu lembro que tinha uma colega minha de faculdade que na primeira aula de anatomia a bicha, pumba, desmaiou, né? Ela caiu no chão lá desmaiada, cheiro do formol, né? Viu lá aquele monte de gente morta ali, ela acho que se impressionou e acabou desmaiando. Enfim, o estudo da anatomia, mas evoluiu bastante, tá? Eu estudei lá nos anos 90, mas já evoluiu bastante. Hoje em dia se trabalha muito com os modelos anatômicos artificiais, que é igualzinho, viu, pessoal, ao modelo anatômico natural. É igual, eu já vi modelos anatômicos artificiais, você olha assim, você não fala que não é um corpo humano de verdade mesmo. Enfim, então quem for fazer odonto, medicina, fisioterapia, enfermagem, vai ter contato com isso daí. Então você tem, né, dentro da história da anatomia, o estudo dos cadáveres e dos modelos artificiais. Eu diria que hoje em dia os modelos artificiais ganharam muito mais importância do que os próprios cadáveres. Isso aqui é um cadáver, tá? Isso aqui é um cadáver. Então, na aula de anatomia é assim que funciona, o professor espeta aqui uma agulha, cada agulha tem uma cor, e aí você tem que, você precisa dar o nome para a estrutura. Então você pega aqui, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Essa bolinha branca aqui, ó, né? Esse daqui é o músculo orbicular da boca. Então tá aqui o alfinete espetado aqui, você tem que dizer, isso é o músculo orbicular da boca, tá? A aula de anatomia é assim que funciona. Mas você tem aí os modelos artificiais, né? Então aqui do lado direito a gente tem um modelo artificial que você vê, ó, não tem muita diferença, dá para você ter uma noção exata aí de todas as estruturas. Essa daqui é uma M-face, que é uma cabeça cortada ao meio, por isso que chama M-face, M com H, H-E-M-I, é uma M-face. Então, você consegue também estudar as estruturas da anatomia em modelos artificiais. Bom, quando nós nos tornamos profissionais da saúde, nós estudamos o ser humano. Nós estudamos o ser humano.
A área da saúde, ela estuda o ser humano como um todo, né? Então, nós não... E o ser humano, ele não é apenas tecidos, órgãos e sistemas, que é o que a gente chama de dimensão biológica. A dimensão biológica de uma pessoa, né, que é a parte biológica, as células, os tecidos, os órgãos, você tem lá a parte física, a parte anatômica, a fisiologia, que é como funciona o corpo humano, e as necessidades vitais. Isso compreende a chamada dimensão biológica, né? É como se o ser humano fosse formado por 4 pilares, né? Então, a dimensão biológica, a dimensão psíquica, a dimensão social e a dimensão espiritual. Essa dimensão biológica é o biológico do corpo. Só que, volto a dizer, o ser humano ele não é só a parte biológica. O ser humano, por exemplo, pessoal, é a parte psíquica também, que envolve... Aliás, a biológica é o que nós vamos estudar, em parte, tá? Aí você tem a dimensão psíquica, que é a personalidade, o comportamento, né, os comportamentos ligados a aspectos conscientes e inconscientes, o pensamento, as emoções, os sentimentos, os desejos, a autoestima, a realização. Então veja, o ser humano, ele tem um lado biológico, células, tecidos, sistemas. Nós vamos ver boa parte disso. Tem o lado psíquico, que nós vamos estudar no curso lá na frente. Vocês vão ter uma aula de noções de psicologia. Aqui no curso de ASB, eu pretendo chamar uma psicóloga, amiga minha, inclusive ela é aí do ABC, é uma professora também, para ela dar uma aula para vocês sobre a parte psicológica. Inclusive eu já conversei com ela sobre isso. Nós temos a dimensão social, que é a vida em grupo, a socialização, a comunicação, a cultura, a política, a interação com o outro. Então veja, o ser humano ele tem uma dimensão biológica, ele tem uma dimensão psíquica e tem uma dimensão social, que é a vida dele em grupo, a socialização, a comunicação, é o que nós estamos fazendo aqui. E tem a chamada dimensão espiritual, né? Que aí são coisas que cada área da espiritualidade, da religiosidade vai interpretar isso de uma forma diferente. Então, é que você faz parte de um universo que talvez ultrapasse a matéria, uma dimensão de transcendência, consciência do outro. É como se você fosse um ser também que tem aí alguma coisa além do social, do psíquico e do biológico, né? E pode se chamar de espiritual. Nenhuma dessas dimensões podem ser negligenciadas, pois irá desencadear o desequilíbrio da homeostase. O que é homeostase? É o funcionamento de forma equilibrada do corpo humano. Então, uma pessoa, quando ela está bem de saúde, a pessoa, né, não apresenta nenhuma doença, ela está bem, ela tem o que nós chamamos de homeostase, que é a pessoa estar numa condição de saúde com um enorme equilíbrio. Quando a pessoa tem problemas no nível biológico, então um problema no funcionamento de um órgão, por exemplo, então vamos pegar um exemplo aí, o diabetes, que é um problema fisiológico, metabólico, lá de funcionamento do pâncreas, negócio de insulina, lá, etc. Quando a pessoa tem um problema no biológico, isso vai o quê? Atrapalhar a homeostase dela. O organismo dela não vai estar totalmente em equilíbrio. Quando a pessoa tem um problema psíquico, né? A gente está vendo agora na pandemia uma verdadeira epidemia de doenças mentais, aí, depressão, ansiedade, assim por diante. Esses problemas psíquicos também vão tornar ou vão proporcionar um desequilíbrio no funcionamento do organismo. As questões sociais, né? Vocês sabem que nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade.
Então tem pessoas que começam a ter problemas de relacionamento, a pessoa passa a viver sozinha, ela tem dificuldade de se socializar, de se comunicar. Isso também vai gerar problemas no equilíbrio do corpo humano. E há quem diga que a questão espiritual também atua. Enfim, por que existe esse slide aqui? Para a gente entender que o corpo humano, pessoal, não é só anatomia e fisiologia, tá certo? O que nós vamos estudar nas aulas de anatomia é só uma partezinha de um todo psíquico, né, biológico, que é o que nós vamos estudar, de um todo psíquico, que nós vamos estudar também, mas nós temos a questão social, que nós vamos estudar lá no final do curso, a parte de saúde coletiva, saúde pública, a gente vai discutir bastante essa questão aqui social também. E tem a questão espiritual, ou seja, o corpo humano, ele não é células e tecidos e órgãos apenas. O corpo humano, ele o ser humano, ele é um ser biopsicossocial. Né? O que é um ser biopsicossocial? É um ser bio, porque tem células, tecidos e órgãos. Ele é psico, porque ele tem uma questão psíquica, e ele é social, porque ele está inserido dentro de uma sociedade. Pessoal, sobre esses 4 pilares do ser humano, ficou claro para vocês? Que nós não dependemos só da anatomia? Que a anatomia não manda sozinha no corpo? Ficou claro para vocês? Sim. Ficou claro, né? Então tá bom, tá Sim. ótimo. Sim. Bom, e o corpo humano? Vamos falar então aí da chamada constituição geral do corpo. Agora vocês vão lembrar do ensino médio, aí o Gabriel e as meninas mais jovens ainda estão no ensino médio, vão relembrar alguma coisa, né? Mas nós temos o corpo humano, o chamado nível microscópico, que são os átomos, moléculas, células e tecidos, né? Então, as moléculas são um grupo de átomos, as células são um grupo de moléculas e os tecidos são um grupo de células, né? Então a sequência é átomo, molécula, célula, tecido. Lembra disso. Isso é o nível microscópico. Passou do nível microscópico, passou de tecido, nós vamos ter os órgãos, que é o chamado nível macroscópico. Microscópico, porque você tem que enxergar isso com microscópio, literalmente, né? O macroscópio não, que é anatomia, tá? A gente vai estudar anatomia macroscópica, que você estuda ali com seus olhos. Você vai ter órgãos, sistemas e organismo. Então, os órgãos, um conjunto de órgãos formam um sistema e o conjunto dos sistemas formam o organismo, tá bom? Então a sequência seria átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistemas, organismo. Sistema nível microscópio, átomos, moléculas, células e tecidos. Macroscópico, órgãos, sistemas e organismo. Então, o corpo humano, ele lá prioritariamente, ele é formado por átomos e moléculas. E ele já todo constituído é o organismo, e assim por diante. Quando você tem alterações nesses níveis de organização aqui, isso vai, obviamente, levar o indivíduo ao adoecimento. Então, vamos pegar um exemplo aqui. O indivíduo tem lá um problema nas células do pâncreas. Essas células, elas não funcionam direito. Isso vai ter um nome, chama-se diabetes. Isso vai afetar o funcionamento do organismo. Então, o indivíduo tem alguns problemas nas células do coração, nas células do sangue, no chamado tecido sanguíneo. O indivíduo tem células que, de uma hora para outra, elas se tornam diferentes delas mesmas. Isso vai ter um nome, né? O chamado tumor sanguíneo ou os tumores de origem sanguínea. Aí o indivíduo vai ter problemas hematológicos aí, uma série de doenças aí que o indivíduo pode levar, inclusive, ele à morte aí. E por aí vai. Tudo bem?
O nosso corpo humano, ele depende de uma série de outros fatores, né, que levam a características do corpo humano. Então tem a questão da idade, a questão do sexo, da raça, o biotipo de cada pessoa, né, se a pessoa pratica esporte ou não, a questão da evolução, ou seja, nós temos aí no corpo humano outros aspectos que vão interferir na nossa saúde também. Então, por exemplo, a questão da idade. Você vai ter as chamadas variações anatômicas decorrentes da idade. Então, lá na vida intrauterina, que saudade da barriga da minha mamãe. Vocês têm saudade da barriga da mamãe de vocês? A gente era feliz e não sabia, né? A gente estava ali quietinho lá dentro, mamãe conversando com a gente, colocando a mãozinha na barriga. É uma das Suave, nem tinha coronavírus. Não tinha coronavírus, né, Gabriel? E, putz, eu tenho uma recordação tão bonita dessa fase, quando meu filho estava na barriga da minha esposa, e ele se mexia, a gente colocava a mão na barriga dele, conversava com ele. Quando a minha esposa comia chocolate, ele ficava todo feliz. É a vida intrauterina, que nos primeiros 15 dias chama-se ovócito, né? Forma ali um ovinho, né? Até a 8ª semana forma-se o embrião. E depois do embrião forma-se o feto, que vai até o 9º mês, ou a chamada 40ª, na verdade, a gestação, né, que dura aí 44 semanas. A vida extrauterina após o nascimento. Olha a carinha aqui de feliz. Quando nasce, já nasce chorando, dizendo, meu Deus do céu, eu vim para esse mundo. E onde que se encaixa a odontologia nisso tudo, professor? Bom, vamos lá. Hoje já se fala até de... Bom, a odontologia, teoricamente, começa no nascimento de uma criança. Desde que a criança nasce, já começa a questão da prevenção, da higiene da boquinha da criança, os cuidados, a alimentação. Mas a gente vai ter tempo para falar disso. Mas já se fala até da chamada vida intrauterina ou odontologia intrauterina. Vocês conseguem imaginar o que seria a odontologia intrauterina? Dá para imaginar como que um dentista pode atuar dentro da barriga de uma mulher? Não sabia disso. Agora eu fiquei até curiosa. Ficou curiosa, né? Deixa eu ver. É isso aí. Pois é. Então, já que isso trouxe curiosidade para vocês, eu vou deixar aqui um trabalhinho de casa para durante a semana vocês darem uma pesquisada, tá? E na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho, né? Vocês vão trazer aí, quem quiser postar lá no grupo do WhatsApp, postar na plataforma, o que achou sobre a odontologia intrauterina, tá? Mas na verdade são os cuidados que são feitos com a gestante, em termos de alimentação, as orientações que são dadas para a gestante, para que quando o bebê nasça, ela cuide corretamente da boquinha do bebê, daí o nome intrauterina, ou seja, é a gestação, é a odontologia durante a gestação. Mas eu vou pedir para vocês darem uma pesquisada no Google, no YouTube, dá uma olhadinha depois aí na odontologia intrauterina. Na próxima aula a gente bate um papinho. E aí o bebê nasceu. O bebê nasceu, começa a chamada vida extrauterina. Intrauterina significa dentro do útero, tá? Extrauterina, fora do útero. E aí a brincadeira começa. O desenvolvimento do sexo, né? Você tem aqui o aparelho reprodutivo feminino, o aparelho reprodutor masculino e o desenvolvimento, né, de todo o aparelho reprodutor, tanto da mulher como do homem. É importante que a gente entenda, viu, pessoal, que nós profissionais da saúde, nós devemos entender o ser humano pelo seu gênero, não pelo seu sexo. Porque hoje em dia as pessoas elas passam pela chamada
mudança, né, ou transição de sexo, de gênero, a gente sabe disso. Então é muito comum no consultório nós recebermos pacientes que se apresentam com um gênero, em que se pese que a pessoa tem o biológico masculino, mas ela se demonstra com o seu gênero feminino, ou ela é do sexo feminino e se apresenta com o seu gênero masculino. Nós devemos entender o ser humano da forma como ele se entende. Então, há muitas pessoas que, apesar de terem o biológico masculino, não terem feito ainda a mudança de sexo, elas se entendem, né? Elas se enxergam como de um outro gênero. Então, há pessoas do feminino que se enxergam como masculino e há pessoas do masculino que se enxergam como feminino. Para nós não muda absolutamente nada. A odontologia é uma profissão que tem que ser exercida sem nenhum tipo de preconceito. Então nós devemos entender a pessoa pelo seu gênero. A questão do sexo acaba ficando em segundo plano, tá? A questão da raça, então nós temos a raça branca, negra, amarela. Cada uma dessas raças vão apresentar características físicas, tá certo? E outra coisa importante, a pessoa ela é entendida pela raça em que ela afirma ter. Então, lá no prontuário odontológico, vocês ASBs, que muitas vezes vão fazer o preenchimento junto com a pessoa do prontuário, a raça da pessoa não é você quem deve dizer se a pessoa é branca, negra, amarela. É a raça em que a pessoa entende ser. Então, por exemplo, há pessoas da minha cor, né? Eu, por exemplo, eu sou mulato. Meu pai é negro, meu avô é negro, eu sou mulato. Mas tem pessoas que têm a mesma coloração de pele minha que se enxergam como pessoas brancas. Então veja que nós devemos, assim como essa questão de sexo e gênero, vale o que a pessoa comunica, tá? Isso está previsto na legislação brasileira. Então se a pessoa colocou na ficha dela que ela é da raça negra, ela é da raça negra. Se ela colocou que ela se entende como sendo da raça amarela, da raça, ou se ela é mulata, parda, você vai entender a pessoa da forma como ela é. Uma outra questão que nós estamos falando aqui, da questão de sexo e gênero, é a questão da identificação da pessoa, tá? Vocês sabem que hoje em dia a pessoa ela tem que ser identificada da forma que ela define. Então, muitas vezes a pessoa, ela tem lá o seu registro com o nome masculino, mas ela não se identifica com o seu nome documental, ela não se identifica dessa forma. Então ela tem que ser identificada da forma que ela preferir. Eu estou dizendo isso porque eu vou pegar um exemplo aqui, e tem a ver com a aula de hoje, que nós estamos falando de corpo humano, estamos falando de anatomia. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui das mulheres, das travestis, né? As travestis mulheres. As travestis mulheres, elas não se enxergam como homens. Então você não pode chamá-las pelo seu nome masculino. Esse nome masculino é uma coisa do passado, é algo em que ela não mais aceita. Então você deve chamá-la pelo seu nome feminino, tá? É o chamado nome social. Aqui nós temos os tipos de biotipo. Olha que legal isso daqui, ó. Aqui você começa a se enxergar, ó. Então nós vamos ter, a partir da soma dos caracteres herdados, aí é questão de hereditariedade, né, pessoal? Eu, por exemplo, me pareço muito com meus irmãos. Depois vocês dão uma olhada lá nas minhas redes sociais. Eu e meus irmãos, nós somos tudo parecido, tudo careca. E aí você tem a herança familiar. E cada herança familiar define basicamente 3 tipos de biofilme. O chamado ectomorfo, o chamado mesomorfo ou o chamado endomorfo. O ectomorfo seria o longilíneo. O mesomorfo seria, por exemplo, o brevilíneo.
E o mediolíneo seria o endomorfo. Então você vê a característica do corpo, né? Então vocês, as meninas, ó, podem ver mais ou menos como que é o seu corpo. O longilíneo são pessoas mais magras e compridas, né? Os mesomorfos, eles são mais baixos, e, né? Seria um corpo, assim, teoricamente, mais não tão comprido, não tão largo, e você tem, por exemplo, o endomorfo. Eu, por exemplo, eu não sou nem dizer, né? Vocês já me viram, eu sou um endomorfo aí. E muito legal, né? Essa questão do corpo e assim por diante, a gente entender essas coisas aí. Então nós vamos ter os longilíneos, os brevilíneos e os mediolíneos, que seria esse daqui, tá? Então você aí olhando essa foto, tente se caracterizar aí por um desses três aí, assim por diante, tá bom? Vocês sabem que, paralelamente a tudo isso, você tem os padrões que a sociedade exige, né? Então, você assiste aí um desfile de moda, você vê que todas as modelos e os modelos são do tipo longilíneo, são pessoas altas e magras. Isso é uma exigência do mercado da moda. Se a pessoa vende, por exemplo, roupas para pessoas acima do peso, eles já vão pegar modelos mesomorfos, né? Isso vocês vão ver que isso tem relação também com a odonto, porque a odontologia ela também se baseia em aspectos estéticos. Então você tem um padrão estético. Então vocês estão vendo aí na HOF, né, na harmonização facial, existe um padrão aí das mulheres ficarem aí com o rosto, né, mais esticadinho, tirar aqui fazer a bichectomia, tirar a bolinha de gordura do rosto. Quer dizer, existem essas imposições que a sociedade coloca. O que eu particularmente acho muito ruim, né? A sociedade, eu acho que cada um tem que ter o corpo e a aparência que quiser, né? A gente vive uma ditadura do corpo, né? Se a pessoa não é magra, ela tá errada. Se a pessoa, ela, sei lá, tem o cabelo, se a pessoa não tem um cabelo liso, tá errado para muitas pessoas. Ai, mas por que você não alisa o cabelo? Cada um tem o cabelo que quiser, cada um tem o corpo que quiser. E nós somos profissional da saúde, viu, pessoal? Nós somos pessoas que a gente não toma partido em nada, tá certo? Então, a gente tem que tomar o maior cuidado com esse tipo de coisa. A gente lida com pessoas, aí é uma questão ética. A gente tem que tomar cuidado com o que fala, né, dentro do consultório. Se a pessoa tem o dente feio, se tem o dente para frente, o dente para dentro. Nós somos profissionais da saúde. Para nós, dente é dente, boca é boca, lábio é lábio, não interessa se é feio, se é bonito. Nós vamos procurar o profissional dentista, no caso, ele, é claro, ele vai buscar estética que ele vai propor alguma coisa de estética para a pessoa. Mas nós temos que tomar muito cuidado, né, com essa questão da lacração, né, que hoje em dia se fala, que todo mundo tem que ser magro, bonito, com a pele lisa, esticada. Isso aí tem gerado na sociedade brasileira uma cobrança muito grande, e eu acho que, né, tem que tomar muito cuidado com isso daí, até para que você não caia aí, às vezes, numa situação aí delicada com alguma pessoa, esse tipo de coisa, tá? Quais são as áreas de estudo da anatomia? Então, nós vamos ter o sistema esquelético, que é a osteologia. Osteo é o estudo dos ossos, tá? Vou até aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Ó. Sistema esquelético, osteologia. O que nós vamos estudar de sistema esquelético? Nós vamos estudar a osteologia, ou seja, o estudo dos ossos da cabeça e do pescoço, que é a área de atuação da odonto aí. Sistema articular, você tem a artrologia, né, as articulações aí. Nós vamos estudar uma articulação, que é a ATM. Essa daqui, ó. Articulação temporomandibular. Nós vamos estudar isso na próxima aula.
Sistema muscular. Nós vamos estudar os músculos da cabeça e do pescoço, sobretudo chamados músculos da mastigação. É o que nós vamos estudar. Sistema nervoso, nós não vamos estudar. Sistema tegumentar, né, a pele, nós não vamos estudar. Sistema circulatório, que é a parte cardiológica, coração, nós também não vamos estudar. Sistema digestório, que é o sistema de digestão, nós vamos estudar a boca. A boca, a partir da próxima aula, ela faz parte do sistema digestório. Respiratório, pneumologia, urinário, endócrino e sistema reprodutor. Então, quem for estudar odonto, medicina, vai ter pesadelos aí, vamos dizer assim, estudando todos esses sistemas aí. Então, vamos já falar de algumas coisas importantes aqui. Quando a gente estuda anatomia, nós temos o corpo humano, ele não é exatamente igual para todas as pessoas. Tanto na chamada morfologia interna, ou seja, na forma interna dos órgãos, como na chamada morfologia externa. Então você tem a variação morfológica, tanto interna como externa. Olha o exemplo desse estômago aqui. Tem pessoas que têm um estômago com esse formato aqui. Tem pessoas que têm o estômago já com um outro formato, que é uma variação morfológica. Agora, isso não é doença, tá? É apenas uma variação. Os dois têm um estômago que funciona normalmente, mas um estômago é de um jeito e outras pessoas têm um estômago de outro jeito. Olha que Mas afeta a digestão dos alimentos, tipo o estômago ser assim? Eu não saberia te falar, Gabriel, mas eu imagino que isso pode levar a algumas diferenças, tá? Se você olhar... Mas aqui, se você olhar bem o desenho, você vai ver que o tamanho desse estômago é praticamente igual ao tamanho desse, é só a forma que é diferente, né? É verdade. E existe a chamada variação morfológica externa. Então, ó, esse corpo é diferente desse corpo. A morfologia desse corpo é diferente da morphos vem do grego, significa forma, tá? Então a forma desse corpo é diferente da forma desse corpo. Mas isso não necessariamente é uma doença, uma aberração, uma falha, alguma coisa que deu errado no crescimento da pessoa, tá? É apenas uma variação, que é uma variação normal. Nenhuma pessoa é igual a outra, a não ser que elas sejam gêmeas lá, etc. Mas você tem uma variação morfológica, você tem órgãos, né, tanto internos como externos, que eles têm formas diferentes. Então, essas variações anatômicas, elas podem se dividir em três tipos. A chamada normalidade, a anomalia e a monstruosidade. Então, vamos estudar cada uma delas. O que seria a normalidade? Normalidade é quando você tem um padrão anatômico que ocorre na maioria dos casos, tendo maior frequência estatística. O que significa isso? Isso é importante, prestem atenção. Quando eu digo o dente de uma pessoa tem esta forma, nós vamos estudar depois a forma dos dentes, tá? Isso é a normalidade, é o que estatisticamente, ou seja, é o que a maioria das pessoas apresenta. Então, a anatomia, quando a gente fala, isso daqui é anatomia, nós estamos estudando a normalidade. As aulas de anatomia que nós vamos usar, tudo que vocês forem aprender é o normal. O que é o normal? É o estatisticamente mais frequente, ou seja, aquilo que a maioria das pessoas apresenta. Então, por exemplo, a maioria das pessoas apresenta 32 dentes permanentes. Ou, se for criança, 20 dentes de leite, 20 dentes descidos. Agora, tem pessoas que nascem sem os 4 terceiros molares.
Aí ela não vai ter 32, ela vai ter 28. Mas o normal é a pessoa ter 32. Por isso que a gente fala que a normalidade é ter 32 dentes, tá? E aí você vai ter um negócio chamado de anomalia. O que é anomalia? É a diferença do normal. Ela é mais acentuada, causando prejuízo da função. Então, o corpo humano, quando ele não, ele tem os padrões de normalidade, tá? Que é o que nós vamos estudar na anatomia. Então, quando eu disser para você, olha, a boca é desse jeito, a língua, a gengiva, o palato é a normalidade. Agora, você pode ter uma anomalia, que é uma pessoa que apresenta uma anatomia anômala, uma anatomia diferente do normal. A normalidade é o normal, a anomalia é a diferença do normal. E vai causar o quê? Prejuízo da função. Ou seja, o que é prejuízo da função? Pelo fato de existir essa anomalia, a pessoa vai ter uma dificuldade no funcionamento daquela parte do corpo humano ou do corpo humano como um todo. E você tem a chamada monstruosidade, que é uma anomalia também, só que ela é acentuada e incompatível com a vida. Exemplo, a anencefalia. A pessoa nascer sem cérebro. Vocês sabem que isso pode acontecer. Ela é considerada uma monstruosidade. Porque a pessoa é incompatível com a vida uma pessoa nascer sem cérebro. Isso pode acontecer. Então vamos ver caso a caso, tá? Então aqui nós temos o normal. O que é a normalidade? A pessoa ter a mão com 5 dedos. Porém, existe a chamada anomalia, tá? Que é a pessoa ter um pé, nesse caso aqui, com 6 dedos. Tem a chamada polidactilia, ou seja, mais dedos do que o normal. A anomalia, ela pode ocorrer, por exemplo, nas pessoas T21. T21 é a pessoa com síndrome de Down. Síndrome de Down é um termo que está em desuso. O termo correto hoje em dia é T, né? T21, ou seja, T vem de trissomia, né? Trissomia 21. Trissomia do 21, que é o que causa a síndrome de Down. E você tem situações, né, como essa daqui, né, uma monstruosidade, em que esse feto aqui morto, né, já nasceu morto, ele nasceu sem a parte do crânio, né, vocês estão vendo aqui é o cérebro exposto. Isso daqui é uma monstruosidade, não dá para a pessoa viver sem uma parte da calota craniana, né, dos ossos do crânio aqui. Então, veja que existem diferenças, né? A normalidade é o anatômico, é o estatisticamente mais frequente. Anomalia já é algo diferente do normal que causa prejuízo na função. E a monstruosidade é algo que supera, é muito mais anômalo e incompatível com a vida. Para vocês ficou claro isso? Tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tudo bem. Tá muito rápido? Como que tá? Não, tá ok. Tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. Vamos lá. Tudo bem. A divisão do corpo humano. Acho que isso daqui é meio que chover no molhado, né? Você já conhece isso lá desde da educação básica. Então a divisão do corpo humano vai ser em cabeça e pescoço, tá? A cabeça e o pescoço vai se dividir entre crânio e face. Depois a gente vai estudar isso, tá? Crânio e face. Depois nós vamos ter o tronco, que você vai ter o tórax, o abdômen e a pelve, né? Então, o tórax, o abdômen e a pelve. E você vai ter os membros superiores e os membros inferiores. Os membros se fixam ao tronco, cintura ou cíngulo, e tem uma parte livre. Então, o corpo humano ele é dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros. A cabeça e pescoço divide-se em crânio e face, o tronco, tórax, abdômen e pelve, e os membros superior e inferior. Eu acho que nessa foto aqui está muito claro tudo isso que nós estamos falando, né?
cabeça, pescoço, o tronco e os membros aqui, ó, membros inferiores e os membros superiores. Acho que isso daqui é uma coisa bem tranquila para você ver, tá? Pessoal, em anatomia existe também algumas abreviações que são utilizadas quando a gente estuda anatomia, tá? Então, ao invés de escrever a palavra artéria no singular, nós não escrevemos artéria, nós escrevemos a ponto e o nome da artéria. Então, por exemplo, artéria palatina, tá? Que é uma artéria que tem lá na região da boca. Artéria jugular. Em vez de você escrever artéria palatina, você escreve a ponto palatina. Se for no plural, você escreve, no singular é a ponto. No plural é dois azinhos, a ponto artéria. Ligamento, no singular ligue ponto. Músculo, M ponto. Nervo, N ponto. Ramo, R ponto. Veia, V ponto. E nós temos os plurais. O plural de artéria é artérias. Então você escreve A ponto. Ligamentos é ligue com dois Gs. Músculo, M com dois Ms. Nervo, N com dois Ns. Na verdade, isso daqui você não vai usar muito agora, tá? Porque no curso de ASB você vai usar muito pouco isso, assim. Mas quem for fazer faculdade depois vai usar bastante essas abreviações aqui. A abreviação de membros superiores é MMSS e membros inferiores MMII, tá bom? Bom, quando nós estudamos anatomia, nós devemos estudar o corpo humano na chamada posição anatômica. O que é a posição anatômica? A posição anatômica é uma pessoa de pé, olhar dirigido para o horizonte, face voltada para frente, membros superiores estendidos, aplicados ao tronco e com as palmas das mãos voltadas para frente, e membros inferiores unidos com as pontas dos pés dirigidos para frente. Então essa daqui é a posição anatômica. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então é a pessoa nessa posição, olhos para o horizonte, palmas da mão voltadas para frente, tá? E os pés voltados. Então quando a gente estuda anatomia, é isso daqui. Então deixa eu fazer uma brincadeira aqui com vocês agora, tá? Fazer uma brincadeirinha aqui. Vou roubar essa foto aqui. Vamos colocar um slide aqui. Vamos pegar essa foto. Deixa eu deixar ela aqui, vou aumentar um pouquinho aqui. Isso aqui, tá bom. Assim tá bom. Agora você vai me ajudar, tá? Você vai me ajudar. Eu vou dividir o corpo humano aqui em duas partes, tá? Vou dividir o corpo humano aqui em duas partes. Esse corpo humano tá com uma anomalia, professor. Qual? Ele tá sem o dedão. Parece mão de... Não, é por causa da... É foto da internet, aí dá esses erros, tá? Dá esses erros mesmo. Mas não tá errado, não. Muito bem. Eu dividi esse corpo humano ao meio. Dividi o corpo humano ao meio. Então, eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. A pergunta é a seguinte. Atenção. Esse lado de cá, onde está passando aqui a minha ponteira aqui, é lado direito ou esquerdo?
Esquerdo. Lado esquerdo. Faz o seguinte, escreve no chat aí. Vamos fazer uma brincadeira. Escreve no chat. Escreve no chat. Eu vou ficar olhando. Eu não entendi a pergunta, professor, eu não escutei direito. Tá, então eu vou repetir. Esse lado aqui, ó, é lado onde está passando o meu laser aqui, ó. É lado esquerdo ou direito? Aqui, ó. É lado esquerdo ou direito? Vocês estão escrevendo aí? Deixa eu lá ver. Fiquei curioso agora. Vocês estão escrevendo no chat? Esquerdo, esquerdo. Todo mundo escreveu esquerdo. Parabéns! Vocês estão ouvindo aí de fundo é meu filho fazendo bagunça, viu? Não se assustem. Isso, lado esquerdo. Muito bem, lado esquerdo. E, obviamente, esse lado aqui é o lado direito. Pô, professor, mas está estranho isso. Está estranho isso. Porque, olhando o meu celular de frente aqui, o meu computador, esse aqui é o meu lado esquerdo. E esse daqui é o meu lado direito. Então, a brincadeira que a gente faz é a seguinte: em anatomia, você não pode ser egoísta. Você não pode olhar o seu lado, você tem que olhar o lado do paciente. Então, por isso que é importante nós conhecermos a posição anatômica. A posição anatômica, você olha a pessoa de frente. A pessoa está nessa posição. Ao olhar a pessoa de frente, esse lado aqui é o lado esquerdo. Olhando a pessoa de frente, esse lado aqui é o lado direito. É o lado da pessoa. Então, esse daqui é o lado esquerdo da pessoa e esse daqui é o lado direito da pessoa. Tá bom? Pessoal, sobre lado, é o lado do paciente, olhando o paciente de frente. Você disse é lado esquerdo ou direito olhando pro paciente, tá? Ficou claro isso para vocês? Tudo bem? Sim. Tranquilo, né? Bom, existem algumas coisas também que eu não vou pegar muito no pé de vocês em relação a isso, porque são coisas assim bem específicas da anatomia. Mas é importante você entender. É os chamados planos de delimitação e secção. Então deixa eu mostrar primeiro para vocês do que se trata, tá? E aí depois eu volto e mostro os slides para você, tá? Então vamos primeiro entender esse plano sagital aqui. Plano sagital. O que é o plano sagital? Plano sagital é algo que divide ou ele passa cortando o corpo humano ao meio, tá? É o chamado plano sagital aqui, ó. Dividindo o corpo humano em porção esquerda, em porção direita, desculpa, e porção esquerda. Então, ó, é a mesma coisa que aconteceu aqui. Isso que vocês estão vendo em preto aqui, ó, é o plano sagital mediano. Plano sagital mediano. O que é plano sagital mediano? É esse menino aqui, ó. É esse plano aqui, ó. Ou plano sagital, que é a mesma coisa. Plano sagital mediano, plano sagital. Ele divide o corpo humano em porção esquerda e porção direita, tá? Ele corta o corpo humano ao meio aqui. Lembra do filme lá, O Massacre da Serra Elétrica? Imagina o cara cortando o corpo humano ao meio lá. É um plano invisível. Ninguém anda com isso aqui na rua, tá? É um plano invisível que divide o corpo humano em porção esquerda e porção direita. Pessoal, sobre o plano sagital, todo mundo entendeu? Aham. Tranquilo, né? Plano frontal. O sagital ele corta assim. O frontal ele corta aqui, ó. Ele corta o corpo humano, dividindo em anterior e posterior. Anterior
é o que está para frente, posterior é o que está para trás. Então o plano sagital corta aqui no meio, direita, esquerda e direita. O plano frontal, ele corta aqui no meio, ó. Ele corta aqui no meio, assim, ó. Corta ao meio. Divide o corpo humano em porção anterior e porção posterior. E existe o chamado plano transversal, que aí ele já corta no meio aqui. É a brincadeira lá da serra, do serrote do mágico lá, que corta assistente de palco ao meio, tá? Então ele vai dividir aqui em cranial, porção cranial, tá? E porção cranial e porção caudal. Né? Cranial em direção ao crânio, caudal em direção à cauda, aos pés. Mas olha esse desenho aqui que está tudo resumido para você. Ó. Então, o plano mediano, o plano sagital, olha ele aqui. Ó. Esse aqui é o sagital. Ó. Sagital. Plano frontal, é esse aqui. Ó. Plano frontal. Plano frontal. Tá? E o plano transversal. Tá? São 3 planos importantes aí. O sagital, o frontal e o transversal. Tá joia? Isso daqui é bem importante também. São chamados termos de posição. O que são os termos de posição? Isso aqui você vai se identificar muito. É o chamado, o que é decúbito ventral? Já ouviram falar nisso? Decúbito ventral é quando o corpo está deitado com a face voltada para baixo e o abdômen fica em contato com a superfície. É o chamado deitar ou dormir de bruço, tá? É o chamado decúbito ventral, tá? Decúbito dorsal, é esse aqui, ó, decúbito dorsal. O corpo está deitado com o dorso e a face voltada para cima. Esse daqui é quando você está dando aquela cochiladinha, né? De domingo, depois da macarronada, deita ali no sofá, você deita ali no seu decúbito dorsal. E é a posição da odontologia, né? A chamada decúbito dorsal, paciente deitado. Entenda o seguinte, decúbito é o paciente deitado. Decúbito é o paciente a 180 graus. Ó. 180 graus é linha reta. É o paciente deitado. Guarda isso. Decúbito é o paciente deitado. O que é decúbito ventral? Barriga para baixo. Decúbito dorsal, barriga para cima. E tem o decúbito lateral, que é barriga de lado. Pessoal, esse decúbito lateral nós vamos usar muito no consultório, no atendimento das gestantes. Guarda isso, tá? A maioria dos atendimentos na odonto, 90% ou mais, é decúbito dorsal. Ventral esquece, não existe na odonto, tá? Na odonto você vai ter decúbito dorsal e decúbito lateral. Decúbito lateral na odonto, principalmente as gestantes. Por quê? A gestante, no final da gestação, a barriga dela está grande. E o peso do feto pode comprimir uma veia que passa aqui no tórax, chamada de veia cava inferior. O feto comprimindo essa veia cava inferior e a gestante deitada na cadeira odontológica de barriga para cima, ela pode ter o que a gente chama de hipotensão ortostática. O que significa isso? Hipotensão ortostática. Ela vai ter uma queda de pressão, porque o feto comprime a veia, chega menos sangue, tem menos retorno de sangue do cérebro e a pessoa acaba tendo ali uma diminuição da pressão arterial e ela pode inclusive vir até a desmaiar na cadeira odontológica. Então, gestante no consultório odontológico. O ideal, quando ela está já no final da gestação, a barriga está grande, é ela deitar em decúbito lateral, deitar de lado, tá bom? Mas o dia a dia do consultório odontológico é isso aqui, ó. Esse daqui é o dia a dia do consultório odontológico, ó.
o chamado decúbito dorsal. Decúbito é cadeira odontológica a 180 graus. Aqui tem mais algumas coisas que são os termos de posição para direção e tangência, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso daqui, porque isso daqui é mais ou menos complicado. Mas o que a gente precisa entender? Que o corpo humano, ele tem algumas coisas do tipo medial, lateral, proximal, caudal, ventral, plantar, dorsal. Caudal é tudo aquilo que está na região caudal do corpo humano. Tem um cachorro aqui apenas como exemplo, tá? Mas pode ser o ser humano. Cranial é tudo aquilo que está próximo do crânio. Dorsal está aqui no dorso do corpo. Acho que não vou entrar muito em detalhes isso daqui para não confundir a cabeça de vocês. Depois vocês dão uma lida nisso daqui, que talvez possa ajudá-los, tá? Faltou um plantar aqui. Depois vocês dão uma olhada nisso daqui. Mas eu não vou judiar muito de vocês com isso daqui, não. Que é muita informação para a cabeça de uma só pessoa, tá? Ó, é isso aqui, ó. Tudo que está para a direção superior, a gente fala de cranial. Tudo que está para a direção inferior é caudal. Aí tem a história do anterior e posterior. Isso é importante, tá? Aquilo que está para frente no corpo humano, nós vamos chamar de anterior. Aquilo que está para trás é chamado de posterior. Aquilo que está para o meio do corpo é chamado de medial. Aquilo que está para a lateral do corpo é chamado de lateral. Depois, quando a gente estudar os dentes, vai ficar mais fácil você estudar isso, tá? Tem os termos de lateralidade. Então, no corpo humano, você tem estruturas que elas são unilaterais, ou seja, são estruturas que se localizam apenas de um lado do plano, apenas de um lado do corpo. Então, você tem algumas estruturas do corpo humano que elas estão para um lado só, né? Tem estruturas que elas são bilaterais, ou seja, que elas estão dos dois lados do corpo e elas se apresentam de duas formas. Elas se apresentam de duas formas, não, elas se apresentam duas vezes. Exemplo, as orelhas. A orelha ela é bilateral. Os braços são bilaterais. Os dentes são bilaterais. O que tem um dente de um lado tem o dente do outro. Os olhos são bilaterais. Tem o chamado contralateral, do lado oposto em relação à estrutura de referência. Então você tem lá o contralateral e o ipsilateral, do mesmo lado que a estrutura de referência. Só que não se preocupe, o contralateral e o ipsilateral, vai ter algumas coisas que eu vou pular para não confundir a sua cabeça. Eu quero que você principalmente entenda o que é o bilateral. Bilateral, o corpo humano, em geral, ele é bilateral. O que tem de um lado, tem do outro. Então, no caso da boca, nós vamos ter a língua. Por exemplo, a língua ela é unilateral, só tem uma. Os dentes são bilaterais. Tem uma glândula que nós vamos estudar aqui, chamada de parótida, que é a glândula da cachumba. A glândula da cachumba, que é a parótida, ela é bilateral. Tá? O que é unilateral? Só tem um dos lados do corpo. O que é bilateral? O que tem de um lado, tem do outro também. É isso. Tá? E existe os movimentos do corpo humano. Flexão, extensão, hiperextensão, abdução, adução, circundação, rotação, pronação, supinação, elevação, depressão, eversão e inversão. Esses são os movimentos aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse daqui, ó, a pronação, tá?
Pronação tem sido usada nesse momento nas UTIs, né, com as pessoas que estão internadas com a Covid-19. Eles colocam a pessoa de barriga para baixo, a cabeça para fora da cama, e a pessoa fica entubada, mas pronada, né, com a cabeça para baixo, para melhorar a ventilação da pessoa, para a pessoa ter uma oxigenação, uma saturação de oxigênio melhor. É a pronação. Pronação seria isso daqui. Isso aqui é supinação, pronação. Supinar, pronar. Pronar para baixo, tá? Flexão. Aí quem for estudar fisioterapia, esse tipo de coisa, vai estudar tudo isso daí, tá bom? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Não. Tudo bem? Nenhuma dúvida. Nenhuma. Tudo bem. Tranquilo, né? Tudo bem. É gostoso estudar isso, não é? Não é gostoso? Uhum. Sim. Vocês já Muito tinham, bom. vocês já tinham É aprendido gostoso, mas é isso? um pouco confuso também. É bastante informação, né? Mas eu acho que é uma informação nova para vocês, né? São conhecimentos novos aí para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a anatomia da cabeça e do pescoço, talvez eu não consiga terminar hoje, tá bom? Se não der para terminar hoje, não tem problema, a gente termina na próxima aula. Como eu disse lá no início da aula, a ideia nossa aqui é estudarmos a cabeça e o pescoço, porque é a área de atuação da odontologia, principalmente a cabeça. Então, se tem uma coisa que é interessante a gente estudar em anatomia, dentro da área da odontologia, é a cabeça, tá? Então, a anatomia da cabeça e pescoço de interesse para a equipe auxiliar em odontologia, que são vocês aí, equipe auxiliar, tá? A osteologia da cabeça e do pescoço. O que é osteologia? O estudo dos ossos da cabeça e do pescoço. Nós vamos estudar isso daí. Nós vamos estudar a miologia básica da cabeça. O que é mio? Mio significa músculo. Nós vamos estudar os músculos básicos da cabeça. E nós vamos estudar, pessoal, a anatomia básica da articulação temporomandibular, a ATM. Então, quando a gente fala de anatomia da cabeça e do pescoço, nós vamos estudar três coisas: os ossos, os músculos e a ATM da cabeça e do pescoço. É isso, tá? Bom, falar primeiro da cabeça, né? A cabeça tem por definição é a parte superior do corpo, que está fixada ao tronco pelo pescoço. Nós já vimos, inclusive, a cabeça aí. Então tá aqui a cabeça, né? Eu tenho essa parte vermelha aqui, que eu coloquei isso daqui, pelo seguinte. Antigamente, a área de atuação da odontologia, vou fazer uns rabiscos aqui, tá? A área de atuação da odonto era essa área aqui, ó. Era essa área aqui, ó. A área de atuação da odonto, ó. Essa área aqui. Aliás, deixa eu fazer o seguinte. Peraí. Vamos fazer diferente. Vocês estão vendo aqui que vocês estão vendo aqui a cabeça, a face, foi dividida em três partes aqui. Aliás, deixa eu até fazer diferente aqui, ó. Vou colocar na cor negra aqui, fica mais fácil. A face aqui foi dividida em três partes, tá? Três partes. Imagina você pegar um chocolate e dividir em três partes. Você vai ter um terço, um terço, um terço. Então aqui você vai ter o chamado terço superior da face. Aqui você vai ter o terço médio da face.
E aqui você vai ter o chamado terço inferior da face. Então, se você pegar a face, olha para mim aqui, ó. Se você pegar a face e dividir em 3 partes: superior, médio e inferior. Historicamente, essa área aqui era a área da odonto. A odontologia, quando eu entrei na faculdade de odontologia, em 1995, faz tempo, a área de atuação da odontologia era essa daqui, ó, terço inferior da face, a boca, tá? Essa era a área de atuação do dentista. Porém, de uns anos para cá, nós tivemos o surgimento da ROF, né? A harmonização orofacial. A tal da ROF tem feito o seguinte, ó, que a área de atuação da odonto é a face como um todo, viu? Tá bom? Então, na ROF, os caras aplicam botox aqui, faz preenchimento. Até aqui no pescoço, os caras fazem lipo de papada. A área de atuação da odontologia mudou. A área era o terço inferior da face. Não é mais, é a face como um todo. Tanto é verdade que os caras querem mudar o nome da odontologia para medicina orofacial. Ou seja, a medicina de boca e face, né? Oro, boca, facial, face. Eles querem que o dentista seja chamado de médico orofacial, que a odontologia seja alterada a sua denominação de odontologia para medicina orofacial. Acho que eu discuti isso com vocês lá naquela primeira aula que a gente falou das especialidades. Eu não sei se vocês se lembram, aquela aula presencial, eu comentei isso com vocês, né? A odontologia tem mudado aí a sua área de atuação. Então vamos falar do crânio, né? Quando a gente estuda anatomia, para o ASB, aí, etc., a ideia é nós estudarmos os ossos e os músculos. Veias, artérias, sistema linfático, sistema respiratório, nós não vamos estudar. Nós vamos estudar os ossos e alguns músculos aí. Então, primeiro vamos falar, moçada, do crânio, tá? O crânio, ele é definido como a parte esquelética da cabeça que forma uma caixa óssea, ou seja, é o esqueleto da cabeça. Então, essa aqui é a cabeça. Se você tirar os músculos, os ligamentos, você chega aonde? Você chega na parte óssea da cabeça. A parte óssea da cabeça chama-se crânio. Chama-se crânio, tá? Olhando o crânio aqui, o que que acontece? A impressão que dá que é uma coisa só. É uma caixa óssea, tá certo? Que parece ser uma coisa só. Porém, não é. Nós vamos estudar, nós vamos ver que o crânio ele é dividido em ossos. Então aqui você, por exemplo, vai ter a mandíbula, que é um músculo do splanque no crânio. Aliás, você vai ter aqui o músculo, o osso frontal, que é o osso aqui da testa. Você vai ter o osso parietal, que é aqui da lateral da cabeça. O crânio ele não é uma coisa só. O crânio ele é formado por vários ossos. E é isso que nós vamos estudar, tá? Bom, o crânio tá aqui, ó, bonitão. O que vocês estão vendo aqui é o crânio dividido em ossos, que estão com cores diferentes. Então tem um osso aqui na cor verde, um osso na cor cinza, um osso na cor roxa, um osso aqui na cor lilás, um osso aqui na cor meio roxa também, aqui azul, né? Roxo, vermelho, amarelo. Aqui você tem uma série de ossos. Aqui você tem o crânio como um todo. Agora preste atenção. O crânio, que é esse menino aqui, ele é dividido em duas partes. O chamado neurocrânio e o chamado viscerocrânio. NC, aqui ó, NC e o VC. Pega o crânio, faz assim, ó, pum, separa. O que for para cima é o neurocrânio.
O que vier para baixo é o víscero-crânio. E o neurocrânio, muito provavelmente, se chama neurocrânio, porque são as estruturas que estão próximas do chamado sistema nervoso, o cérebro e por aí vai. O víscero-crânio leva esse nome porque aqui você tem as estruturas, você tem as vísceras, né? Sistema auditivo, sistema respiratório, a fala, a boca, os dentes. Aqui você vai ter as vísceras. Então guarde o seguinte, o crânio é dividido em duas partes. É isso que você tem que saber. Neurocrânio e víscerocrânio. Já adianto para você que o tal do neurocrânio também é chamado de crânio. Pois é, o neurocrânio é chamado de crânio. E o víscerocrânio, que é esse daqui, é o chamado de ossos da face. Então guarde o seguinte, a cabeça ela é dividida em neurocrânio e víscerocrânio. O neurocrânio também é conhecido como ossos do crânio. E o víscerocrânio é conhecido como ossos da face. Então guarde o seguinte. A cabeça é dividida em neurocrânio e víscerocrânio. O neurocrânio também é conhecido como crânio. E o víscerocrânio é conhecido como ossos da face. Então quem for prestar concurso na área de vocês, de vez em quando os caras chamam o neurocrânio de ossos do crânio. E os caras chamam víscerocrânio de ossos da face, tá? Mas o termo mais moderno, mais correto atualmente é neurocrânio e víscerocrânio. Falar um pouquinho do crânio como um todo, tá? O crânio como um todo. Ele abriga e protege o encéfalo, que é a região do cérebro. Abriga e protege os órgãos da sensibilidade, visão, audição, olfato e gustação, além de vasos e nervos. Olha a importância do crânio, hein? Tudo isso fica ali dentro dele. Ele também dá passagem ao ar e alimento através de aberturas. No caso do ar, a abertura aqui, ó, essa abertura aqui do nariz, no caso da boca, a abertura dos alimentos. Participa da mastigação através da maxila, mandíbula e dentes. Nós vamos ver isso mais para frente. E é um local de inserção de músculos, tá? Então tá aqui as funções, né? A função da visão, a função do olfato, né? Que é a questão do cheiro, a gustação, a questão do sabor, a importância do crânio aí. O crânio ele tem uma forma esferoidal, ele parece uma esfera, tá bom? Moçada, o que é importante você conhecer? O que eu vou começar a falar agora para você é a chamada osteologia do crânio, ou os ossos do crânio. Ossos do crânio. É isso que você tem que conhecer. Quais são os ossos do crânio? Quais são? Aliás, isso daqui é um crânio como um todo. Você tem aqui o osso frontal, nasal, parietal. Nós vamos estudar tudo isso aqui. Só que aqui você tem neurocrânio e aqui você tem víscerocrânio, tá? O crânio, então nós já falamos disso, é dividido em neurocrânio. É um arcabouço arredondado que envolve um encéfalo e orelhas interna, parte superior e póstero inferior do crânio. O que é o neurocrânio? Não precisa sofrer com isso. Fique em paz, fica com seu coração leve. O crânio é dividido em neurocrânio e esplancnocrânio, já falei isso para você. O neurocrânio também é chamado de ossos do crânio. E o víscerocrânio também é conhecido como os ossos da face. Lá nos ossos da face, o que você vai ter? O sistema respiratório, nariz, digestório, a boca, sensorial, né? É uma parte lá do crânio, neurocrânio, víscerocrânio. Então nós vamos ver um por um agora. Aqui estão os ossos do neurocrânio e os ossos do esplancnocrânio ou víscerocrânio. Então a cabeça é dividida em neurocrânio e víscerocrânio. Professor, quais são os ossos lá do neurocrânio, da parte de cima? Aqueles coloridinhos que a gente viu. Quais são os ossos? Aliás, vamos fazer o seguinte, ó. Quer ver? Vou pegar essa foto aqui. Vamos colocar ela aqui, ó.
Eita, fiz errado. Como dizia o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Aqui, ó. Deixa eu cortar aqui, ó. Ó. Esses meninos aqui, esse daqui é esse daqui. E esse daqui é esse daqui. Pronto, assim fica mais fácil você entender. Vou até salvar aqui, pois eu mando na plataforma atualizado aqui o slide. Ó, aqui é a cabeça, o crânio completo. Esse daqui é o neurocrânio, ó, esses ossos aqui. E aqui os ossos do víscero-crânio, que são esses de baixo aqui. Então, quais são esses ossos aqui, ó, do neurocrânio? Então, o que que você vai ter? O osso frontal. Esse daqui você nunca vai errar na sua vida, só você lembrar do professor Rogério, ó. Pronto, calecones aqui, ó. Osso frontal. Occipital. É um osso aqui de trás, ó, da nuca. Ossos parietais. Eles estão aqui na lateral da cabeça. Nós vamos ver já já. Ossos temporais, aqui, ó. Região da têmpora. Esfenoide, eu já vou mostrar. Ele fica lá na parte interna do neurocrânio. E o etimoide, que é um ossinho que fica lá para dentro, atrás do nariz. E aqui os ossos do víscero-crânio, ossos da face. Concha nasal inferior, lacrimal, lembra a glândula lacrimal, vômer, maxila, onde estão os dentes superiores, ossos nasais, próximo da região do nariz, palatino, ó, lá no céu da boca, e o zigomático, tá? Zigomático, tá? E tem a mandíbula também. Então, os neurocrânio, ó, neurocrânio, que é esse menino aqui, ó, neurocrânio, ó. Aqui a gente faz tudo para você poder entender. Vou aumentar aqui, ó. Neurocrânio. Os ossos do neurocrânio agora. Esses ossos aqui. Frontal, occipital. Por que que é frontal? É um só. Tá no singular, um só. Occipital é um só. Nós vamos ver. Parietais são dois. Parietal esquerdo, parietal direito. Temporais são dois. Temporal esquerdo, temporal direito. E o esfenoide e o etimoide são dois. Vamos ver. Então tá aqui o osso frontal. É só você lembrar do professor Rogério. Olha que legal. Dúvidas de onde está o osso frontal? Esse desenho fala por si só, né? Não. Tranquilo? Tranquilo, professor, tranquilo. Tranquilo. Osso frontal. Osso aqui da testa, tá? Olha o occipital. Ele fica aqui atrás, na nuca, ó, região da nuca. Occipital. Osso occipital.
parietais. São dois, parietal direito, parietal esquerdo. Ossos parietais. Isso daqui é um parietal esquerdo, ó, parietal esquerdo aqui. Parietal esquerdo. Qual a característica do osso parietal? Eles se unem aqui na metade da cabeça aqui, e eles formam a calota craniana, né? E quando a criança nasce, né, vocês estão vendo aqui no meio, ó, é a chamada sutura parietal. O que é a sutura parietal? É onde o osso parietal direito se une com o parietal esquerdo. E essa sutura parietal, quando a criança nasce, é bebezinho, recém-nascido, ela é um pouco aberta, ela não está totalmente fechada. É o que os antigos chamavam de moleira. Lembra disso? Moleira. As pessoas falavam assim, não aperta a cabeça do bebê, senão vai furar a cabeça, né? Não ia furar nada. Mas por quê? Porque o osso ainda não está totalmente formado. Então, conforme a criança vai crescendo, essas suturas elas se fecham, né? Ali na região medial da cabeça. Então, vamos recapitular aqui, ó. Frontal, occipital. Uma característica do occipital, vocês estão vendo que ele tem um furo arredondado aqui embaixo? Isso daqui tem um nome, chama-se forame magno. É daqui que emerge todas as estruturas através da coluna cervical que levam o sistema nervoso que sai lá do cérebro para o resto do corpo. Então, nessa região aqui, ó, você tem o forame magno, né, que passa ali todos os vasos, os nervos que saem lá da região do sistema nervoso e vão para todas as partes do corpo. Tá? Parietal. Parietal são dois, tá? Parietal esquerdo, parietal direito. Temporal. Temporal é muito fácil você localizar. É esse osso aqui, ó, da região do ouvido. Então aqui, ó, osso parietal. Se você apertar aqui, ó, você vai ver que é uma estrutura dura. É o osso temporal. Ele leva o nome de temporais porque são dois, temporal esquerdo e temporal direito. Aqui o frontal, ó, o frontal aqui o parietal, aqui o occipital e aqui o temporal. Então vamos recapitular. Frontal, o occipital, os parietais e o osso temporal. Não precisa ficar preocupado, com medo disso daqui, tá? Nosso curso aqui vai ter uma prova de avaliação lá no final, tá? Depois eu dou uns exercícios para vocês fazerem sobre isso. Mas isso aqui vai cair... Onde que você vai precisar saber disso? Se você for prestar uma prova, um concurso, um processo seletivo, você tem que saber isso aqui, tá? Osso esfenoide. O osso esfenoide, ele fica na chamada base do crânio. Ó, ele fica aqui, ó. Ele tem o formato de asa de morcego, né? Ele tem esse formato aqui, ó. E ele fica na base do crânio. Então, se você tirar o cérebro, ele fica lá para baixo, tá? Não se preocupe. O que você tem que saber? Quais são os ossos do crânio, do neurocrânio, tá? É isso que você tem que saber, que é o que cai em concurso público aí. Osso frontal, occipital, parietais, temporais, esfenoide, a gente já viu todos esses, e o etimoide. Então, frontal, occipital, parietal, temporal e o esfenoide. O último ossinho é o etimoide. Esse ossinho fica na região do nariz aqui. Se você tirar o nariz, tem um buraco. Esse buraco tem um nome, chama-se abertura piriforme. O osso etimoide fica dentro da abertura piriforme, tá?
que você precisa saber? Eu postei na plataforma esse exercício para você fazer, tá? Que é uma que eu vou chamar. Essa aula ela tem 3 atividades. Eu postei hoje na plataforma as 3 atividades. Depois eu mando os formulários para vocês para o WhatsApp. É para a gente fazer juntos isso daqui. Vamos fazer juntos? Vocês me ajudam? Número 1 aqui, qual que é? Frontal. Frontal. Então, O 2 aqui. puta, agora. Parietal. Então, Parietal. O número 3 eu vou te ajudar. É o esfenoide. Occipital. Não, é o esfenoide. O Ah, número tá. Eu achei que 3, fosse tá? verde, certo. O número 3 aqui é o esfenoide. O número 4, esse aqui tá fácil, ó. temporais. Temporal. E o número 5 tá fácil também. Occipital. 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 O 6 eu vou te ajudar. É esse ossinho aqui, ó. É o etimoide, tá? Tá bom? Bom, eu vou parar por aqui. Nós já batemos aí 1 hora e quase 2 horas de aula. Eu acho que por hoje tá ótimo. Vai ficar muito cansativo para vocês. Na semana que vem eu concluo, tá? Eu fiquei só de